Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós darmos início ao nosso estudo de hoje? Pode orar, por favor. Pai querido, nosso Deus, está nos céus, estamos reunidos em Teu nome para estudar a Tua palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo use o nome, cada um de nós, para entender e compreender a Tua palavra, Deus. Pai querido, nosso Deus, é um prazer, um privilégio estar aqui para mais um estudo, aprender mais de Ti e fazer de Ser melhor amigo, Deus. Amém. Que cada amigo, que cada um que está nesse canal, que seja um canal de bênção. Ó Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, nossos erros, Deus. Usa a Daiane, instrumento em Tuas mãos, para falar nossos corações. Agradecemos porque não haja merecimento em nós. É somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Ontem nós estudamos com o pastor Davi sobre a repreensão que Jesus fez aos escribas, porque eles colocavam cargas pesadas demais sobre as pessoas, mas eles mesmos, eles só viviam de aparência. Eles não cumpriam as coisas que eles impunham sobre a vida das pessoas. E ontem nós fomos convidados a ter coragem de praticar tudo aquilo que a gente fala que conhece, porque caso contrário, nós estaremos agindo igual aos escribas. Essa censura que Jesus apresentou aos escribas foi no templo, após uma longa discussão com os líderes religiosos. E o episódio que nós vamos aprender hoje, que nós vamos estudar hoje, também ocorreu lá, no templo. Então eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41, vai ser o que nós vamos ler. Este relato também se encontra no livro de Lucas. Deixa eu só pegar para vocês aqui. O relato se encontra em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Estou numa gambiarra aqui para ficar colocado, mas tudo bem. Então vamos ler Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41, diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas, algumas traduções chamam de gasofiláceos. Então, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva que lançou na caixa de oferta, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O relato inicia dizendo que Jesus estava sentado diante da caixa de ofertas e ele observava como as pessoas ofertavam, como que elas depositavam o dinheiro ali. Este incidente provavelmente ocorreu no final da tarde de terça-feira, após Jesus se sair vitorioso do longo e amargo conflito que ele teve com os líderes da nação. E ele estava prestes a deixar o recinto sagrado, ele estava prestes a sair e ir para outro lugar. Só que ele ficou ali, assentado ali, e ele, naquela posição, assentado, ele conseguia observar todos os adoradores que lançavam as suas contribuições. Esse lugar onde as pessoas depositavam as suas ofertas não era o quarto forte, onde o tesouro do templo era armazenado, mas eram pequenas arcas de ofertas que se encontravam no amplo átrio, naquele pátio onde as mulheres poderiam ficar.
Então, eram como se fossem arcas, como se fossem ali pequenos baús onde as pessoas depositavam seus dinheiros. E o relato fala que os ricos vinham depositar grandes quantias. Só que em contraste com esse relato de que os ricos traziam grandes quantias, nós vemos que em contraste com essas grandes ofertas, o relato apresenta uma viúva pobre. E o texto, ele ressalta essa pobreza dessa mulher. Porque é citado, essa palavra pobre é citada 2 vezes em 3 versículos. Então aqui fala que essa viúva pobre, ela lançou apenas 2 pequenas moedas, que correspondiam a 1 quadrante. O original fala que as moedas que a viúva depositou ali no gasofilácio era chamada de lepton, que dizia respeito a uma moeda de cobre que pesava menos de 1 grama e valia poucos centavos. O lepton era a menor moeda judaica de cobre em circulação. Aquela quantia valia apenas 1 quadrante. O que era um quadrante? O denário romano, quando nós pegávamos a quantia de 1 denário romano, isso significava, correspondia a 1 dia de trabalho lá no tempo de Cristo. E esse quadrante que a mulher doou, representado por essas 2 moedas de cobre, era como se nós pegássemos a quantia de 1 dia de trabalho, dividíssemos em 64 partes e esse quadrante representava exatamente uma dessas partes. Trazendo para os dias de hoje, aqui no Brasil, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela recebe em média R$64 por dia. Olha que interessante, porque dá para a gente entender completamente essa quantia. Então, se a oferta da viúva fosse aqui no Brasil nos dias de hoje, ela seria equivalente a R$1. Olha isso. Só que, a despeito da quantia que aquilo significava, o relato diz que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. E vamos ler novamente os versículos 43 e 44. Diz o seguinte: E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais que todos os outros ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, terceira vez que é ressaltada a sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus, ele não ressaltou a quantia que foi depositada pela viúva. Jesus, ele comparou a grandeza do sacrifício dela com aquilo que era doado pelos ricos. E ele afirma então que aquela viúva tinha doado mais do que todos. Era como se somasse tudo o que representava a quantia do que os outros haviam doado e aquilo significava mais. Eu fiquei pensando no conteúdo de fração, porque aquela mulher, ela deu um inteiro, ela deu tudo que ela possuía. E aquelas pessoas, elas deram pequenas frações. E quando nós somamos muitas frações, se elas são pequenas porções do todo, nem sempre essas pequenas porções do todo, quando somada, vai dar o todo. Por isso que Jesus fala aqui que ela deu tudo, ela deu mais do que todos haviam doado. Em realidade, o que nós temos que entender é que aos olhos de Deus não é realmente a extensão da dádiva que conta, o valor, a quantia, e sim o motivo que o impulsiona. Deus está interessado na magnitude do amor e da consagração que a dádiva representa, não em seu valor monetário. Esta é a única base que Deus emprega para recompensar as pessoas, assim como Jesus ilustrou quando ele falou sobre os trabalhadores na vinha, que está descrito em Mateus capítulo 20, versículo 15. Os ricos, eles tinham dinheiro de sobra, eles tinham mais do que necessitavam e eles deram do seu excedente, e isso não lhes custava nada para eles.
O valor das suas ofertas em termos de amor e consagração era pequeno ou nada, porque não representava abnegação. Mas aquela viúva pobre, ela não sabia de onde viria a próxima refeição, mas mesmo assim ela deu o seu sustento. O relato termina falando que ela deu todo o seu sustento. Se aquela viúva não tivesse nada mais para comer depois, se ela não tivesse dinheiro, se ela não tivesse de onde vir outros recursos, a vida dela poderia acabar ali, com aquela doação. Mas essa oferta que ela deu, era como se ela tivesse ofertado a sua vida para Deus. E ao ler esse relato, eu me lembrei muito da viúva dos tempos de Elias, a viúva de Naim, cuja história está relatada em 1 Reis, capítulo 17. Nesse relato da viúva de Naim, Deus envia o profeta para pedir comida para alguém que não tinha comida. E a viúva descreve para Elias a sua situação, mas mesmo assim o profeta pede para que ela faça um bolo para ele, com tudo aquilo que ela tinha. Quando a viúva age de acordo com a palavra do profeta, ela está sacrificando a sua vida e a vida do seu filho. Ela abnegou de tudo o que ela tinha para fazer aquilo que a boca do profeta havia proferido. Ela agiu por fé. E a Bíblia relata que ela foi recompensada, pois o azeite da botija nunca mais faltou e o trigo da sua panela também não. A abnegação, entrega total, doação da vida. No texto de ontem, nós vimos Jesus acusando os escribas de devorarem as casas das viúvas. E no episódio de hoje, nós vemos uma viúva com o seu coração transbordante de Deus, porque ela deu tudo quanto possuía. Queridos, nós podemos tirar várias lições do episódio de hoje para a nossa vida. A primeira lição é que os ricos da época de Jesus, eles davam grandes quantias de dinheiro, mas aquilo era o que sobrava. Isso não é importante para Deus. Quantia, grandes quantias, Deus não leva em consideração isso. Ele leva em consideração o que isso representa. Muitos daqueles ricos daquela época, eles faziam simplesmente por fazer, simplesmente para se aparecer, mas eles não doavam de todo o coração. Mas em contraste com isso, nós vemos uma viúva que deu tudo o que ela tinha, assim como a viúva de Naim, na época de Elias. Esta atitude é uma evidência do máximo amor possível e da consagração a Deus, dar tudo para Deus. Deus nos pede tudo, e tudo não envolve só dinheiro, mas Ele deseja a nossa vida dedicada a Ele. Quando a viúva entrega tudo, ela não só entrega o seu dinheiro, mas ela estava entregando a sua vida como oferta a Deus. Que sejamos fiéis a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os recursos que nós devolvemos a Deus. Mas para além disso, que nós estejamos dispostos a doar toda a nossa vida a Deus, para que Ele faça dela o que for da sua vontade. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque no dia de hoje, Senhor, nós tivemos o privilégio de refletir sobre a vida daquela viúva. Quantas pessoas tinham tantas condições, estavam doando tantas coisas ali naquele gasofilácio, mas o Senhor chamou a atenção dos seus discípulos para aquela viúva, que deu duas moedas que não valiam nada em quantia, mas que representava toda a vida dela dedicada a Ti. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós damos para Ti aquilo que sobra do nosso tempo, aquilo que sobra do nosso dinheiro, aquilo que sobra da nossa vida, Senhor. Hoje nós percebemos que o Senhor está nos convidando para dar o nosso melhor a Ti, não aquilo que sobra. E por isso que nós estamos aqui, Senhor, dando o melhor do nosso dia para estar aos Teus pés, para ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. E o nosso desejo hoje, Senhor, é de nos entregarmos completamente em Tuas mãos, Pai. Nos aceite, Senhor, como ofertas a Ti, que a nossa vida seja uma completa oferta a Ti.
E que o Senhor faça da nossa vida o que o Senhor quiser, Pai. O que o Senhor quiser. Que o Senhor nos use aonde o Senhor quiser. O que o Senhor transforme a nossa vida como o Senhor quiser. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Amanhã nos encontraremos para estudarmos sobre o sermão profético e a destruição do templo que está relatado em Marcos capítulo 13. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito. Tchau, tchau. Até amanhã.